Seja bem-vindo para esse vídeo. Nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise da classificação do Juventude na Copa do Brasil contra o Inter. Jogaço, jogo bem polêmico, né? Teve 2 pênaltis pro Inter, mandou voltar o pênalti, jogador expulso porque deu um socão no torcedor. Enfim, é um jogo com muitas polêmicas e que o Juventude conseguiu passar de fase contra o Inter, tá? Nesse duelo gaúcho. Vou fazer a análise aqui completinha, só antes de tudo, solta aí a intro. Bom, então vamos lá. Só antes avisar que hoje vão ser postados 2 vídeos no canal, tá? Essa análise da classificação do Juventude e a análise do título da Espanha na Eurocopa. Foram jogos que eu assisti inteiros nesse final de semana. Eu assisti o primeiro tempo da final da Copa América, mas pô, jogo com 1 hora de atraso. Primeiro tempo mais ou menos também, eu acabei dormindo. Enfim. Vamos lá então, primeiro falar como é que foram os gols do jogo. O primeiro gol saiu com o Rodrigo San, literalmente último lance do primeiro tempo. Veio o cruzamento do João Carlos, batendo muito bem o escanteio. O Rodrigo San ganha de cabeça e faz o gol. Vai para o segundo tempo, pênalti para o Inter, o Alan Patrick perde o pênalti. Em sequência, outro pênalti. O Valencia vai lá, perde o pênalti. Porém teve invasão do Abner, cadê o Abner? Que depois cortou a bola, então teve que ser repetido o pênalti. No momento que ele perde esse pênalti, o torcedor do Inter invade, o Alan Ruschel que foi proteger o Valencia. O torcedor ia bater no Valencia, o Alan Ruschel protege ele, o Alan Ruschel e os outros jogadores do Juventude. Acabou dando um soco no torcedor. Não vou falar que tá errado, faria o mesmo. Mas é agressão, né? É complicado essa situação, cara, porque na teoria é agressão, teria que expulsar. Só que como é que você é expulso por agredir um cara que você tá protegendo do seu rival? Porque o Valencia ia tomar um murrão ali, cara, se não é o Alan Ruschel. Então, é difícil, né, cara? Eu acho que não devia expulsar, só devia tirar o torcedor ali, né? E aí manda voltar o pênalti, o Valencia faz o gol. O Inter tenta pressionar, não gera grandes oportunidades. E na reta final o Vitão perde a cabeça, dá um empurrão no jogador do Juventude, eu acho que foi o Mandaca, inclusive, e é expulso. Então, ó, destaque do Juventude primeiro. O Gabriel, lógico, veio do Curitiba. O Curitiba é rebaixado, né, cara? Pega o pênalti do Alan Patrick, pega o pênalti do Valencia, porém manda voltar. E aí sim o Valencia faz o gol, mas no geral muito bem, principalmente nesses pênaltis. Enfim, o João Lucas achei que foi bem. O Abner eu não conhecia, mas no geral fez um bom jogo. Deu azar de ter invadido a área, né? E aí mandou voltar o pênalti. Se ele tivesse ficado 2 segundinhos de atraso, de delay, não teria mandado voltar o pênalti, né, cara? Mas ele acabou invadindo e de forma correta mandou repetir o pênalti. O Rodrigo San é muito bom nessa bola aérea, impressionante. O Alan Ruschel foi expulso, cara, mas foi expulso por proteger o Valencia. Eu não vou condenar o juiz porque naquele momento ele tá seguindo a regra, cara. Na teoria é agressão mesmo. Porém tem que entender o contexto. Qual o sentido de expulsar um cara que tava protegendo o adversário, entendeu? Tipo, é difícil. Eu não condeno o juiz, inclusive era o Rodrigo, né, que não tá aparecendo, mas era o Rodrigo Titananã, o árbitro. Eu gostei muito da arbitragem dele, eu acho ele um bom árbitro. Todos os cartões, na minha visão, basicamente corretos. O pênalti que mandou voltar, correto. E olha que eu torço pro Grêmio, não adianta falar que é clubismo a favor do Inter. Mas eu gostei muito da arbitragem, eu acho que ele acertou em quase tudo. O único lance mais polêmico, os 2 pênaltis pra mim bem marcados. Quando mandou voltar o pênalti, bem marcado também. A grande questão é essa expulsão, que é muito polêmica, cara. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, mas eu não consigo condenar o juiz, porque, tipo, se fosse do meu time, eu ia ficar revoltado. Como não é o meu, eu analiso mais friamente. Friamente tive uma agressão no torcedor, porém, não faz sentido. Foi um cara que veio de fora, né? Ia bater no cara do Inter, inclusive, ele protegeu. Eu acho que não devia ter sido expulso, né? Mas dá pra entender a expulsão também, né? O Kaique muito bem, o Jadson ficou um pouquinho apagado, o Lucas Barbosa um pouquinho apagado, o Jean Carlos muito bem, ele pega muito bem na bola, né? O gol do Rodrigo Sanz sai de uma cobrança de escanteio dele. O Eric fez um bom jogo, um cabeceio no travessão, né? E o Gilberto um pouquinho apagado. Lembrei agora também, o jogo teve mais de 1 hora de atraso por causa da neblina, né, cara? Depois a neblina sai, aí volta. Os 30 primeiros minutos praticamente não teve jogo, cara. Praticamente não teve jogo, não dava nem pra enxergar direito, cara. E aí depois que a neblina dá uma baixada, aí sim dá pra enxergar melhor. E aí o jogo começa a pegar fogo, cara. No final das contas o jogo era pra acabar às 6, foi acabar o quê? Umas 8?
porque teve uma hora de atraso, uns 15 minutos de acréscimos no segundo tempo. No geral, um jogo que, assim, tecnicamente não foi o melhor, mas em quesito emoção, porra, foi muito bom, cara. Foi muito bom. Entrou o Oyama no meio de campo, inclusive pra mim ele tinha que ser titular. O Oyama, que é aquele que tava no Botafogo quando tava na segunda divisão, defende bem, chega bem à frente também, não à toa no jogo de ida. Ele que faz o gol do 2-1. Entrou o Everton aberto pela direita, entrou muito bem, dando um gás defensivo, gerando oportunidades no ataque também, cobrando escanteio, deu um bom chute para a defesa do Antony. O Tagliari entrou bem no ataque também, entrou ainda o da Rocha, né, mais pela esquerda. E o Mandaka também entrou para dar um gás mais na frente, foi ele que cavou a expulsão do Vitão. Do lado do Inter, o que dá para destacar? O Busto sempre dando profundidade, a utilização da improvisação do Robert Renan em um jogo que o Inter precisava atacar, precisava vencer. Essa é uma decisão bem polêmica, né? E com o Robert Renan. Fosse assim, deixava uma linha de 3 zagueiros e 2 alas, né? Melhor do que usar um zagueiro na esquerda, que falta essa qualidade no ataque. Por mais que o Robert Renan, seja um zagueiro bem técnico, né, cara? E ele falhou na ida, né? Falhou na ida não, falhou no jogo contra o Vasco, né? O Wesley eu achei que fez um bom jogo. É ele que sofre o... Acho que foi ele que sofreu os 2 pênaltis. O primeiro é certeza, o segundo eu acho que também. Gerou boas oportunidades. Eu acho que só na reta final faltou caprichar nos cruzamentos, né? Aquilo de espera ultrapassagem, corta pro meio e cruza. Ultrapassagem do lateral, né? Em algumas ele se equivocou, mas no geral, de um cara que começou bem no Palmeiras, oscilou muito, vai pro Cruzeiro, passagem horrorosa pelo Cruzeiro, e no Inter se encontrou. Eu diria que hoje o Wesley é o principal jogador do Inter. Bem mais do que o Valencia, mais do que o Alan Patrick até, na minha visão. Porque o jogo mostra bem, cara. O Alan Patrick quase não tocou na bola, quando tocou ele perdeu o pênalti. O Valencia é um cara que perde muitas chances. E o Wesley é o cara que mais está rendendo, na minha visão, nesse time do Inter. Pra mim, hoje, o Wesley é o principal jogador do Inter. Enfim, eu achei também um erro ir com 3 volantes, cara. O Bruno Gomes, o Rômulo e o Bruno Henrique. Ainda mais usando o Bruno Henrique mais aberto. Você tinha o Wanderson, cara. E optou por ir com um volante mais aberto. Então teve a improvisação de um zagueiro na lateral esquerda e de um volante na ponta direita, na meia direita. Era melhor ir com um lateral de ofício ou fazia 3 zagueiros e um ala de cada lado, nem que fosse o Wesley fazendo a ala na esquerda e o Bustos na direita. E não prendia um volante na meia direita. Eu achei isso bem estranho. E aí no ataque o Alan Patrick abaixo e o Valencia, porra, depois do que ele fez no Equador, se ele faz aquele pênalti, dificilmente o Equador seria eliminado pela Argentina. E aí volta pro Inter e ainda perde de novo um pênalti de um jeito bizarro, batendo fraquinho. Porra. Enfim. Aí entrou o Igor Gomes, ele que fez essa parte mais pela esquerda, né? Entrou o Wanderson no ataque, o Mercado na zaga, o Alário naquele momento de pressão, quando o Inter ficou com um jogador a mais. E o Gabriel Carvalho também entrou mais aberto pela direita da base, entrou muito bem no jogo. Uma notícia boa pro Inter, um cara que vem surgindo. Chute, 6 do Juventude sendo 2 a gol, 20 do Inter sendo 4 a gol. Aqui mostra a diferença de volume de jogo, natural. O Juventude foi para prender o jogo. E o Inter para pressionar, tinha que vencer. Mas aqui pesa a pontaria também. O Inter deu só 4 chutes a gol, cara. Pega fazer essa porcentagem. A cada 3 chutes, uma ia no gol do Juventude. E do Inter a cada 5 chutes, uma ia no gol. O Inter precisava vencer e acertou o gol só 4 vezes. Isso que teve 3 pênaltis. Teve 2 e ainda mandou voltar, né? E mesmo assim só 4 chutes a gol. É muito pouco. Posse de bola bem mais do Inter. Faltas 25. A impressão é que tinha até mais, né? 4 cartões amarelos e um vermelho para cada lado também. Escanteios 4 do Juventude e 5 do Inter. No geral, o Juventude lidou bem com o jogo. Deu azar dessa expulsão do Alan Ruschel e do pênalti que mandou voltar. Senão não teria nem tomado o gol do Inter. Mas lidou muito bem na partida. O Juventude vem em uma fase muito boa. E o Inter acabou de vir de demissão do Kudê. Embalou sequências ruins. O Valencia se queimou mais ainda com a torcida. Expulsão. Não conseguiu lidar bem com o jogo e está eliminado da Copa do Brasil. Tá ok? É isso, o craque da partida pra mim, cara. Gabriel. O cara pegou 2 pênaltis. Deu azar que o segundo voltou. Mas foi muito bem no jogo. O Rodrigo Seu eu gosto muito também. Muito bom zagueiro. O Jean Carlos bem também na cobrança de escanteio.
principais destaques são esses, e também o Everton, que entrou muito bem, o Mandaka, que entrou muito bem, o Tagliari, que entrou bem, o Oyama, que entrou bem, e do lado do Inter, o Wesley foi bem. O Bruno Henrique, quando vem pro meio, gerou até que boas oportunidades, quando eu tirei ele da ponta e puxei ele pro meio. E o Gabriel Carvalho, acho que a melhor notícia do jogo do Inter é ele. É uma boa opção para daqui pra frente. Enfim, é isso. Comenta aqui embaixo pra você quem foi o craque da partida. E é isso. O próximo vídeo que vai ser postado hoje no canal é simplesmente final da Eurocopa, Espanha 2-1 na Inglaterra. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou.